começam a sair e assim que eles pintarem por aqui, eu chamo vocês, eu aciono o pessoal aí no estúdio pra gente ouvir os jogadores do Flamengo depois dessa vitória por 1-0 sobre o Vasco. Calheiros. João, uma pergunta pra você, João Venturi. Você que viajou, né? Pegou a estrada aí pra Volta Redonda. Nos passe um relato, um breve relato aí do que você acompanhou na estrada. Como é que foi essa viagem dos torcedores? Teve algum incidente mais grave? A polícia controlou legal aí o entorno do estádio Raulinho de Oliveira? Dentro do estádio, correu tudo bem? Como é que foi? Nos passe aí um ambiental desse clássico Flamengo vai disputado em Volta Redonda, João. Olha, no caminho do Rio de Janeiro até Volta Redonda, a gente presenciou na estrada algumas viaturas, não muitas, é verdade, mas algumas viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Quando a gente chegou aqui no estádio Raulinho de Oliveira, já tinha muito torcedor em volta do estádio, a gente chegou com 2 horas de antecedência mais ou menos, tinha muita polícia por aqui. A gente bateu um papo até com o Major Silvio Luiz, do GEP, né, que é o Grupo Especial de Policiamento de Estádios aqui do Rio de Janeiro, e ele disse que o efetivo de 110 policiais do GEP, esse efetivo veio até o Rio de Janeiro, veio até Volta Redonda para reforçar todo o policiamento que já tinha aqui. Somando toda a polícia que garantiu a segurança do jogo, dá mais ou menos 450 policiais que mantiveram a ordem aqui em torno do estádio. A gente deu uma circulada e é verdade que em alguns momentos, quando alguns torcedores de Flamengo e de Vasco se encontravam nas ruas, rolavam umas provocações. A gente presenciou um torcedor do Vasco, que acabou sendo detido por desacato à autoridade. Ele acabou não gostando do posicionamento da polícia, que tentava isolar uma área, retrucou e aí acabou sendo preso, né, detido, não foi preso, mas foi detido, foi encaminhado para a delegacia de polícia para prestar depoimento, não pôde assistir o jogo, ficou lá isolado, teve que assinar um termo, deve ser liberado agora depois da partida. Mas num todo que a gente pôde acompanhar, realmente o clima é bastante tranquilo em volta do estádio e dentro do estádio também. Os times entraram com faixas pedindo paz no estádio e também as crianças que entram com os jogadores chegaram a trocar as bandeiras de Flamengo e Vasco, mostrando realmente um clima de paz. Rivalidade sim, mas não são inimigos, é isso que deve ficar claro, é esse que foi o recado que tanto a diretoria do Flamengo quanto a diretoria do Vasco tentaram deixar aí para os torcedores que compareceram, também para quem acompanhou pela televisão, para que sejam rivais, mas não inimigos, mas de uma maneira geral foi tudo tranquilo, sem nenhuma ocorrência grave, pelo menos que a gente tenha acompanhado. A gente tem um registro de um pequeno incidente antes da bola rolar em Volta Redonda já na cidade, né, Facicani? Mas pelo relato aí do João Venturi, situação controlada pelo GEP, né? O incidente foi a 3 quilômetros do estádio, na rua 225, lá no bairro Conforto, na região de Volta Redonda. Alguns torcedores do Flamengo e Vasco se enfrentaram. Essas imagens foram registradas por uma pessoa que estava nas proximidades, um morador da cidade de Volta Redonda. Jogou isso via WhatsApp, né? No caso, imagens que foram distribuídas pelas redes sociais desse enfrentamento e com alguns torcedores depois sendo detidos pela polícia. Bom, mas essa é uma situação que infelizmente acontece em Volta Redonda, acontece em Belfort Roxo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife. O mais importante é que a ação da polícia a ação da polícia. João Venturi, importante aí as informações do João, daqui a pouquinho ele retorna do Raulinho de Oliveira, repercutindo essa vitória do Flamengo 1-0 para cima do Vasco. Já a gente vai mostrar também a classificação do Fluminense, hein? Suada classificação do Fluminense, empatou com o Madureira 0-0 e vai decidir o título aí com o Fluminense. Bom, presidente ali, Paulo Lima, não sei, mas deixou no ar ali uma pontinha, um fio de esperança para quem sabe uma reunião bater o martelo no Maracanã. Ou você imagina, Nilton Santos? Eu acho diferente. Eu não vejo assim, não. Eu acho que a possibilidade do Flamengo decidir com o Fluminense será nítida e clara apenas no Nilton Santos, né? Agora, o presidente tem toda a razão. Ele falou assim, eu não gostei muito. Não gostou não, presidente. É uma decepção. Menos de 7 mil torcedores num clássico de uma importância dessa, numa semifinal de campeonato, é inadmissível, né? Pesa, como disse o presidente, em definição, né? Todo esse transtorno que houve, vai jogar aqui, joga ali, muda de cidade, só faltou jogar lá em Manaus, Brasília, enfim, no Cariacica, no Espírito Santo, mas essa opção de jogar em Volta Redonda foi a opção única. E apesar de tudo, o
tivemos um jogo tranquilo, aparentemente, como o Franciscani falou aqui, sobre uma desavença, uma briga, mas pelo menos no contexto. E mais importante é o que o presidente falou, volta para casa. Essa volta para casa tem que ser com cordialidade, tem que ser com socialização, boa educação, porque vai prejudicar exatamente aquilo que é mais importante, você, torcedor, que vai ficar privado de ver o seu time em algum momento. Torcida única, nem pensar, jamais, né? Agora, 7 mil torcedores tem um agravante. Uma decepção. É absurdamente fraquíssimo o público. Além do público, para mim, eu acho que você pegou até leve, né, com decepção. Para mim é ridículo. A palavra é ridículo, o público com um clássico desse porte. Sem dúvida. Tem um agravante, ingresso caro. R$100 arquibancadas para o ingresso de Flamengo e Vasco em Volta Redonda, um sábado de carnaval. Você adiciona aí o deslocamento. Para mim, isso é um absurdo. É um absurdo. E historicamente, não pode cobrar R$100. E historicamente, se a gente fizer aqui uma média de público em volta do estádio Raulinho de Oliveira, infelizmente, baixo. Olha, é um estádio que até hoje ninguém explica por que tem uma média tão baixa de público, seja com o Flamengo, seja com o Vasco, seja com o Botafogo, seja com o Fluminense, com o próprio Volta Redonda, que quando joga em sua cidade, enfim, é uma média realmente que sempre deixa a desejar o Raulinho de Oliveira, por isso tanta resistência dos clubes em jogar em Volta Redonda, justamente por esse problema, que é um problema crônico e antigo na cidade de Volta Redonda. Menos mal que durante aí a tarde, enfim, tivemos pequenos incidentes isolados, controlados pela Polícia Militar e tudo transcorreu em ordem, pelo menos com bola rolando. Vitória no campo do Flamengo, 1-0, vai decidir com o Fluminense. Fala aí, Paulo Lima. Decepcionante, ridículo, né? 1993 pagantes em Los